Fala torcedor alagoano, fala torcedor alagoana, tudo bem com vocês? Início de semana, todos os clubes alagoanos jogaram por suas respectivas séries. Alguns resultados muito bons, outros nem tanto. Vamos dar um giro por essa rodada, vamos falar um pouco do desempenho dos alagoanos nesse final de semana. Já tem jogo para a maioria deles. Meio de semana já tem CRB e Mirassol, enfim. Semana vai ser recheada, muito conteúdo e bora lá para passar um pouquinho do que foi esse final de semana. Vamos começar, como de costume, pelos times da Série D, os times arapiraquenses. Vamos começar lá. Asa. Grande resultado. O Asa vinha de 2 derrotas consecutivas, precisava dar uma mudada no cenário do clube e conseguiu. Primeiro de tudo, internamente, dispensou Lúcio Maranhão, trouxe 9 jogadores, alguns torcedores gostaram, outros não. Enfim, por ser um ídolo da torcida, óbvio que vai dividir opiniões. Mas o desempenho do Asa, eu acho que não vai ser muito afetado pela saída do Lúcio, porque ele estava numa fase ruim. Mas vamos falar do jogo contra o Falcon. Falcon, time de sergipano, time novo, é um time fundado recentemente. O Asa ganhou de 1-0 fora de casa, o jogo foi lá no Batistão, lá em Aracaju. Gol do Joãozinho, o Asa saltou aí para a segunda colocação do seu grupo na Série D. 9 pontos, mas já a gente vai falar do Cruzeiro que está em quarto e o Cruzeiro tem 8. Essa parte de cima do grupo dos alagoanos na tabela tá muito embolada. São 2 times com 9 pontos e 2 times com 8. Próxima rodada o Asa pega o Retrô e é confronto direto. Então assim, vai virar o turno já jogos pegados. Por quê? O Asa vira o turno vai pegar o Retrô e vira o turno pegando o Retrô na partida de volta. Ou seja, já é uma sequência de jogos que pode encaminhar o Asa mais ou menos ali para se isolar da tabela, se isolar na parte de cima da tabela ou decair. Mas assim, o Asa fez o que tinha que fazer. O Asa vinha de resultados ruins, foi visitar seu adversário, trouxe o melhor resultado possível, que era a vitória. Não importa se jogou bem, mal, se ganhou de pouco. O importante pro Asa era isso: vencer, trazer os 3 pontos e dar uma acabada com um pouco da desconfiança que estava começando a ser criada no Fantasma. O Cruzeiro jogou em casa, o Cruzeiro estava invicto na competição e acabou perdendo sua invencibilidade pro Sergipe. A partida foi 3-0 pro Sergipe. O resultado em si já dá uma impactadazinha, né? Porque 3-0 em casa é um resultado que, quando você bate o olho, você já logo imagina que o Cruzeiro foi dominado. E assim, foi um Cruzeiro irreconhecível. O Cruzeiro vinha jogando bem, vinha se impondo, vinha em alguns jogos se adaptando ao que ia ser lhe apresentado. O exemplo do clássico contra o Asa, que os dois times vinham bem, os times vinham invictos, o Cruzeiro soube se adaptar à sua maneira de jogar, ficou um pouco mais atrás e reagiu ao Asa. Depois teve um empate em casa, que o Cruzeiro poderia ter saído com a vitória, não soube ganhar, não soube segurar o resultado, e agora dá mais uma oscilada, toma 3, preocupante porque assim, não é preocupante porque ainda tem muito chão, mas assim, é para ligar o sinal amarelo. É para você já começar a abrir os olhos, começar a monitorar o mercado. Tem que melhorar em alguns setores o Cruzeiro. Eu acho que defesa, cabeça de área para trás, o Cruzeiro precisa de boas peças. Também começaria a avaliar um centroavante. Um centroavante eu acho que seria muito bom para o Cruzeiro, para não sofrer nessa reta final. É um momento muito ruim de se oscilar, nessa virada de turno. Tem que manter o nível lá em cima. Pega essa derrota e usa ela para não repetir os erros, para deixar o Cruzeiro ainda numa fase boa e continuar fazendo os resultados para se classificar para a próxima fase. Quem sabe os dois arapiraquenses passando. Mas enfim, no sábado a gente teve o CSA, jogou pela Série C, né? Visitou o Altos lá no Piauí. E assim, eu vou ver o que eu posso começar falando do CSA. Eu acho que eu vou falar primeiro sobre uma opinião pessoal minha sobre os times do Bergantim jogarem nesse esquema de 3 zagueiros. O que está salvando o Bergantim a fazer a manutenção desse esquema com 3 zagueiros, na minha opinião, são os resultados. Por quê?
Ó, eu não posso ser hipócrita aqui, né? Eu falei, Série C muitas vezes o que importa é ganhar. Não importa como você vai ganhar, o importante é você sempre estar conquistando 3 pontos ou somando fora de casa, que foi o que o CSA fez. Mas nesse caso eu acho um pouquinho. Tá começando a me preocupar o time do CSA, esse esquema com 3 zagueiros. Por quê? O CSA foi bem contra o Ipiranga, arrancou empate, ganhou fora de casa do Floresta, ganhou em casa ganhou em casa com São Bernardo, contra o São Bernardo, empatou agora contra o Altos. Beleza. Nenhuma dessas partidas, eu acho que vamos botar aí com exceção do Ipiranga, porque eu considerava um jogo muito difícil. Eu fiquei satisfeito com o desempenho do CSA. Por quê? CSA conseguiu achar o gol contra o São Bernardo, mas tomou muita pressão. O CSA bateu na trave várias vezes de tomar um gol. O São Bernardo passou perto em algumas oportunidades. Beleza, o Dalberson tá segurando muito as pontas do CSA. Isso aí, qualquer time pode ser, Premier League, Série A, La Liga, o que for. Se o seu goleiro começa a ser regularmente o destaque ou um dos destaques do seu time em todas as partidas, você tem que observar que tem alguma coisa errada. E é isso que eu acho que está acontecendo no time do CSA. O time do CSA consegue achar gols, segurar resultados, manter resultados, mas está brincando com perigo. Está levando muita pressão, está dando muitos espaços lá atrás. Contra o Floresta, contra o Altos. Primeiro tempo não foi tão efetiva a criação do time visitante, mas segundo tempo o Altos pressionou muito. O Diego Fumaça teve muito volume. As bolas na área começaram a chover. E aí, numa bola parada, numa bola de escanteio, o CSA toma o gol. E aí é que tá. Quando o CSA toma esse gol, muda. Ele saca o esquema de 3 zagueiros, volta a ter 2 pontas. E aí o CSA melhora. Casou de também, quando o Altos fez o gol, tirou seu melhor jogador em campo, que era o Fumaça, e botou um volante em marcação. E aí o Bergantin botou o seu time pra frente. O CSA melhorou. Logo em seguida, o Thiaguinho perdeu uma baita de uma oportunidade, que eu até achava que o CSA não iria ter outra na partida, porque foi uma oportunidade muito clara, muito boa, e o CSA não vinha criando. Depois acha o gol na bola parada, mas o time do CSA melhorou na reta final contra o Altos. Os 15 minutos finais, 20 minutos finais do CSA foram muito diferentes do resto da partida. O resto da partida foi, mais uma vez, o CSA com dificuldade de criação, o meio campo não funcionou de novo, a saída de jogo não funcionou, o jogo, assim, eu não vou falar isso no modo pejorativo, mas deu pena porque o time do CSA anulou o jogo, porque o jogo só fez correr atrás da bola, só fez brigar, só fez dividir, e não teve uma oportunidade de chutar a bola ao gol, nem de cabecear uma bola cruzada, assim, uma chance mais mal construída, mas que a bola chegasse nele. Então, assim, o primeiro tempo do CSA foi muito ruim. Porém, o Altos também não fez nada demais. Então, segurou um empate no primeiro tempo, que era muito bom pro CSA. Se empatar fora de casa, levou um ponto, beleza, massa. Mas aí, sofreu esse susto mais uma vez, que foi tomar o gol. Conseguiu achar o gol rápido, numa bola parada também. E saiu com um ponto. E se mantém ali na 8ª colocação, dentro ainda do G8. Mas na porta do G8. Mas o que eu quero falar? Eu acho que o CSA, com o esquema de 3 zagueiros, vem garantindo pontos? Vem. Mas vamos ter que avaliar. Tá valendo a pena esse sofrimento para ganhar esses pontos? Porque eu acho que o CSA, quando abre mão desse esquema de 3 zagueiros, o time joga melhor, na minha opinião. Eu vou pegar aqui, sempre cito, o jogo contra o Confiança, o CSA jogou muito bem. Eu acho que quando o CSA tirou os 3 zagueiros, quando o CSA adiantou o Moisés contra o Floresta e virou uma linha de 4, o CSA jogou melhor e achou o primeiro gol. Eu acho que o CSA joga melhor sem esses 3 zagueiros. Tá segurando, tá custando pontos, beleza, massa. Mas tem que abrir o olho, porque quando não começar, o Dalberson não conseguir salvar as bolas. E quando as bolas que passaram a 2 centímetros do gol começarem a entrar. Quando essa fase de sorte, de tudo tá dando certo lá atrás pro CSA, tudo não, né? Mas muitas vezes as coisas dão certo pro CSA lá atrás, passar. Então assim, eu acho que o CSA precisa buscar jogar mais futebol. Eu sempre venho falando aqui, o meio campo do CSA
tem um ótimo jogador, que é o Tomás Basto, mas está sendo anulado por esse esquema. Ele não consegue jogar. Ele não consegue ter uma bola na intermediária para chutar no gol. Ele não consegue receber uma bola entre linhas para achar o passe. O CSA muitas vezes não tem saída. No primeiro tempo contra o Altos, a saída do CSA sempre era o Everton Silva. O Hernandes teve ali 2 momentos, 3 no primeiro tempo, que eu achei até que poderia ser mais explorado, porque estava um pouco mais livre, e acabou não sendo. E depois foi chuva de bola no Everton Silva. Então assim, o repertório está limitado do CSA. O CSA precisa trabalhar muito essa questão do meio campo, porque o meio campo, para o seu ataque funcionar, o meio campo tem que funcionar. Basicamente é isso. E aí, se o seu meio campo está anulado quase toda a partida, se o seu meio campo está sem criatividade quase toda a partida, seu ataque fica anulado. A gente pode pegar o exemplo do CRB. O CRB ainda passa por uma situação que o meio campo não funciona. E aí mata os atacantes, mesmo tendo um cara como o Anselmo lá na frente. Então assim, CSA tá, na minha opinião, o CSA tá na corda bamba em situações. 8º lugar é o primeiro time dentro e o primeiro a ser ameaçado de ser substituído. É o copo meio cheio e o copo meio vazio. É um time que vem garantindo os resultados, mas não vem desempenhando bem. Então assim, o CSA precisa evoluir, o CSA precisa mudar coisas em campo. Precisa acertar de novo, eu repito aqui, tem que acertar esse meio campo para o ataque passar a funcionar, para o CSA ser um time que assusta mais seus adversários, que não vem sendo. Está sendo um time muito eficiente, a gente tem que dar o devido valor ao CSA nisso. O CSA, nas chances que tem, está matando, mas cria pouco. No dia que essa criação for escassa e não converter, pode sair com resultado negativo. Vamos lá para o CRB agora. CRB conseguiu uma vitória que, assim, é a mesma coisa que eu falei do Asa. Não importa, na minha opinião, não importa como foi. Assim, óbvio que eu vou avaliar o time do CRB, mas assim, para a situação que o CRB tava, ganhar era o mais importante. Na verdade, assim, pontuar era o mais importante. E conquistou logo os 3 pontos. Então, assim, ótimo, maravilhoso pro time do CRB. Deu uma desafogada, agora é o primeiro time na zona, então tá ali pertinho de sair. Muitos times próximos, é o 17º com 8 pontos. Mas ali tem muitos times acima dele com 9, com 10. Então, assim, na próxima rodada, dependendo do resultado, já pode sair. Enfim, vamos falar do jogo. Primeiro de tudo, eu entendi a escalação que o Daniel Paulista botou. O Guarani é um time que trabalha muito pelas laterais, buscando cruzamento na área. Então, o que é que ele fez? Primeiro de tudo, ele reconheceu as limitações do time do CRB, reconheceu que tinha muitos jogadores fora de relação, ou seja, ia limitar ainda mais o CRB. Botou 3 zagueiros. Os 3 zagueiros foram para combater essa bola na área do Guarani e até dado momento, principalmente o primeiro tempo, deu certo. As bolas aéreas do Guarani, cruzamentos, não foram nenhum perigo. O que eu achei que faltou para o CRB ter um esquema defensivo mais seguro e que prejudicasse menos o seu goleiro, em questão de volume do Guarani, foram os laterais. Os laterais não fecharam bem, sobrecarregaram quem estava no setor direito e esquerdo da zaga. O Romão foi muito apagado, deu muitos espaços, o Anderson Conceição cobriu ele várias vezes. Idem, Matheus Ribeiro, para mim, foi o pior da partida do CRB. Deu muitos espaços. Quando teve espaço para subir, em nenhum momento acertou os cruzamentos. Assim, quando eu falo acertar o cruzamento, eu ainda vou dar uma colher de chá para o Matheus Ribeiro. É acertar a bola na dividida entre atacante e zagueiro. Nem isso ele estava acertando. 100% das bolas que o Matheus Ribeiro cruzou foram na cabeça do zagueiro livre do Guarani. Mas principalmente defensivamente ele jogou muito mal. Os primeiros 10, 15 minutos do Guarani, o Isaac deitou e rolou no Matheus Ribeiro. Deitou e rolou. Nesses 10 primeiros minutos, o Guarani não fez um gol por pura incompetência, porque espaços e chances houveram. Bom pro CRB, que depois desses 10 minutos, foi lá na única bola parada do primeiro tempo, matou o jogo, fez o gol de cabeça com o Anderson, bola muito bem cruzada com o Juninho, já eu falo dele. Mas o CRB poderia ter feito uma partida muito mais segura se os seus laterais tivessem fechado mais os corredores. O Simon teve momentos que eu não me lembro qual foi o momento exato, eu sei que foi no segundo tempo, mas teve 3 jogadas seguidas que o Simon foi cobrir as costas do Matheus Ribeiro. Foi até numa troca, que quem começou naquele lado direito foi o alemão. Depois o Simon começou a cobrir lá. Então assim,
A dupla de volantes jogou. Lucas Lima jogou pura pegada. Foi importante, sim, essa pegada. O Falcão entrou no lugar dele, manteve essa pegada. Foi importante no meio campo, por quê? O Regis, que foi a cabeça pensante, que é a cabeça pensante do Guarani, foi anulado. O Regis não jogou bem, tanto que saiu no segundo tempo. Então, você diminui o volume do principal jogador de inteligência do Guarani. Isso diminui o volume de criação do time. Então, muito bom. Mas, Juninho Valora. Juninho Valora teve momentos que estava jogando sozinho no meio campo do CRB e deu conta. Teve muitos momentos que o Júnior Valora era o cara que conseguia prender um pouco mais a bola, fazer um 1-2, o cara com um pouco mais de lucidez, que até ensaiou alguns contra-ataques, mas que não progrediram. Mas voltando a falar dessa formação. Renato fez a sua função ali tática de fechar, tentar ajudar o Matheus Ribeiro. Não conseguiu fazer a parte ofensiva de transição, de ser o cara do contra-ataque. Nisso aí a gente tem que fazer uma observação, o Renato tá mal nessa parte ofensiva. Não é o jogador que foi do Alagoano. E aí vamos falar de Rômulo. Sinceramente, não tem como você ter o Anselmo Ramon no time e o seu substituto ser o Rômulo. O Yuri, saudável e bem, eu até entendo. Mas o Yuri não tá bem e tão pouco saudável. Então, joga que tá saudável, que é o Rômulo. E o Rômulo é muito limitado. Eu até defendi ele contra o Vitória, que ele correu muito, se doou muito. Mas nesse jogo, o Guarani no primeiro tempo até deu mais um pouquinho a bola ao CRB do que o Vitória deu naquele dia. O João Paulo às vezes tentou conectar alguns contra-ataques com o Matheus Ribeiro, com o João Paulo, com o Rômulo. Mas assim, a bola bate e volta. O Rômulo é menos um em campo. Eu assim, não quero queimar ele. Até tentei defender ele contra o Vitória, mas cada jogo que passa mostra mais que tem pouco a agregar ao time do CRB. Então assim, o CRB conseguiu uma baita na vitória por essas limitações. Achei inteligente da parte do Daniel essa escalação aqui. Eu achei inteligente essa questão dos 3 zagueiros, mas que foi prejudicada por esses laterais, que sofreram muito com as bolas nas costas. O CRB no último lance, inclusive, passou de tomar um gol de empate aos 53, mas deu tudo certo, saiu com os 3 pontos. Outra observação que eu preciso dar do time do CRB. Tem algumas peças, eu sei que tem muitos lesionados, tinham 5 fora nessa partida. Mas tem peças que foram contratadas para a Série B que não dão conta do recado. Vou dar o exemplo do Everson. O Everson, a gente viu poucos minutos dele em quase todos os jogos, mas também é outro cara que agrega muito pouco. É um cara que está abaixo fisicamente. Você vê que é muito difícil ele ganhar uma dividida. É muito difícil ele ganhar na velocidade. É um cara que toma decisões muito, muito precipitadas. Então assim, o CRB vai ter que tomar algumas decisões. Quando a janela abrir, ou vai ter que buscar mercado para esses caras. Christian Eto'o, por exemplo, que sempre entra no final de jogo, mas assim, pouco a agregar também. Ou você encontra o mercado para esses caras, numa série C, numa série D, para você abrir também um pouco dessa folha, para trazer jogadores melhores qualificados. Ou você vai ter que abrir mão deles, de alguma forma. Ou eles não vão pegar mais relação, como é o caso do Tata Baiano, que o Tata Baiano foi um dos destaques do Coruripe e também jogou 2 partidas e já não joga mais. O CRB precisa melhorar esse elenco de apoio. Porque é nítido que o CRB, todo o segundo tempo, ele reduz a qualidade do jogo, ele reduz as linhas, ele sofre pressão, ele não cria, ninguém acompanha. E aí, assim, é o seguinte, eu não tô cobrando aqui que o CRB tenha um Anselmo e tenha, sei lá, deixa eu pegar outro centroavante aqui, o Caio Dantas como reserva do Anselmo. Não tô falando disso. Eu não tô cobrando aqui que sei lá, vou dar um exemplo aqui. O CRB tem 2 laterais esquerdos que se complementam. Romão e Edmar, se o Romão não jogar, o Edmar dá conta do recado tranquilamente. Tranquilamente. E o que eu fico questionando é, tem jogadores aí que o seu substituto é muito, muito, muito abaixo do outro. Juninho Valora, pra mim, não tem substituto no CRB, nas mesmas características. Não tem outro camisa 8 no CRB. O Anselmo, pra mim, ainda não tem substituto. Ainda vou dar uma colher de chá pro Yuri. Vamos ver se o Yuri volta fisicamente bem e consegue um ritmo. Porque eu acho que esse cara dá pra ser um reserva do Anselmo com tranquilidade. Mas, janela de transferência abrindo,
CRB tem que ir atrás de um lateral direito, que tá muito sério o problema pela lateral direita do CRB. Vai ter que ir atrás desse elenco de apoio, um camisa 8, um centroavante reserva, quem sabe, pontas, e precisa encontrar mercado para esses caras. O CRB já teve anos que contratou, deu-se a entender que contratou errado e buscou o mercado, emprestou, o Jean Patrick foi emprestado em meio de temporada, o próprio Nicolas Careca foi emprestado, que ainda é do CRB, agora foi anunciado no Paysandu. Você consegue encontrar mercados que você não empreste com o time pagando todo, mas você ceda uma parte, mas consiga ter uma redução da sua folha salarial para investir. O CRB, eu sei que vai ser difícil de subir por conta dessa situação atual, mas dá para melhorar se fizer boas mudanças. Vou dar um exemplo, Juventude. O Juventude não mudou ninguém. O Juventude estava tão mal quanto o CRB. Mudou de técnico. E melhorou. Está invicto com o técnico. Invicto não, 100%. O CRB já fez esse primeiro passo. Mudou de técnico. Vamos ver aí a sequência. Se consegue 1, 2, 3 vitórias. Mas você tem que ajudar o Daniel Paulista. Não é só achar que o Daniel Paulista é o novo Guardiola, o novo Tele Santana. E ele vai conseguir 3, 4 vitórias consecutivas. Mas enfim. Vitórias importantes de Asa e CRB. Muito bom para os dois, saíram um pouco da crise, elevaram a moral do clube. CSA, desempenho ainda muito abaixo, mas conquistou um ponto importante. E o Cruzeiro liga o sinal amarelo, tem que começar a prestar atenção para não começar a deslizar nessa Série D. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Logo mais, eu não sei se amanhã ou na quarta, o pré-jogo do CRB contra o Mirassol. Vamos preparar também CSA e Manaus, que vai ser aqui no Repelé. Vamos preparar o material da semana. E para vocês estarem sempre atualizados, minhas redes sociais aqui embaixo. Compartilhem se vocês conhecem alguém que vai curtir esse conteúdo. Deem um like, se inscrevam e a gente se vê logo mais ainda nessa semana.